Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para uma aula nova? Nosso assunto agora, a gente falou de sistema nervoso, nós vamos falar de sistema locomotor, nós vamos falar de esqueletos e músculos, tá? Então, a gente vai ver que o nosso esqueleto, né, os nossos ossos e os nossos músculos, eles são responsáveis por dar a forma para o nosso corpo. É por isso que o nosso corpo tem esse formato, graças aos músculos que dão a forma e aos ossos que nos sustentam de maneira ereta, tá? Então, eu trouxe aqui nessa imagem para vocês verem como realmente a forma do nosso corpo é dada pelos nossos músculos e nossos ossos. A gente vai chamar esse osso interno de endoesqueleto, um esqueleto interno. Endo é a parte de dentro, enquanto alguns animais, por exemplo, têm exoesqueleto, que é o esqueleto na parte de fora. Então, o nosso sistema esquelético, né, o nosso sistema locomotor, ele é dotado em conjunto do nosso sistema ósseo e do nosso sistema muscular. Os dois precisam trabalhar juntos para garantir a mobilidade. E é claro, como a gente já viu, né, no capítulo anterior sobre o sistema nervoso, tudo isso é regido pelo nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso que ajuda o nosso corpo a fazer todas as funções. Então, os ossos mais os músculos nos garantem a mobilidade. Por que a professora escreveu aqui músculos estriados esqueléticos? Porque esse é o tipo de músculo que é o músculo ligado aos ossos, ligado ao esqueleto, que vai garantir a locomoção. Então, a gente vai ver que os ossos são órgãos passivos, ou seja, eles não têm atuação, eles ficam ali parados, os ossos não se movem, a não ser com a ajuda dos músculos, que aí sim são órgãos ativos. Tudo bem até aqui? Então tá. Além disso, então a gente falou que os ossos e músculos têm função aí de sustentação e locomoção. Nossos ossos, que vai ser o tema da aula de hoje, que é sistema esquelético, ele vai ser responsável por sustentar o nosso corpo, então, além de dar forma ao nosso corpo, proteger os órgãos vitais, como por exemplo as nossas costelas, que protegem os nossos órgãos vitais, o pulmão e coração. Nós temos o nosso crânio, que protege o nosso encéfalo, que é o nosso órgão mais vital. Nós temos a medula óssea, a medula cerebral, que ela é a medula espinal, né? Que ela é protegida pelas vértebras, que são ossos. Então, os ossos também têm função de proteção dos principais órgãos do nosso corpo. Além disso, é ele que permite o movimento. Se a gente não tivesse osso, fosse só músculo, a gente seria tipo uma moeba, né? Meio que se arrastando assim. Além disso, é ele que armazena cálcio e fósforo, que são minerais extremamente importantes para o nosso corpo. E nós também, nos nossos ossos, que são produzidas as células do sangue, lá na medula óssea, tá? Que é no centro dos ossos. Então, as nossas células sanguíneas são constantemente renovadas graças à produção delas nos ossos. Tudo bem? Então, além de ossos, né, nosso sistema esquelético também é composto por cartilagem. Quando a gente está lá na barriga da mamãe, até mais ou menos a 12ª semana de gestação, que vai dar aí mais ou menos 3 meses, os nossos ossinhos ainda são cartilagens. Com o tempo, ele vai fazendo o que a gente chama de mineralização. Ele vai sendo substituído por ossos. A cartilagem ela é um pouco mais maleável, ela também tem a função de sustentação, mas ela é mais maleável, tá? Então, ela vai existir, todos os nossos ossos se iniciam sendo cartilagens, tá? Porém, nós continuamos com algumas cartilagens, por exemplo, essa parte do externo aqui da nossa frente, do nosso tórax, que une as costelas. As nossas costelas são unidas por cartilagens. Além disso, a nossa orelha é cartilagem, o nosso nariz, nessa parte da frente, é cartilagem, tá? A gente nota que ele ainda dá sustentação. Se não tivesse nada aqui, a nossa orelha seria caidinha. Nosso nariz seria caído, porque o nosso osso vem só até aqui,
tá? Até essa partezinha aqui de cima. Aqui embaixo é cartilagem. Então, a cartilagem também dá sustentação, tá? De uma maneira mais maleável, mais flexível, porém também dá sustentação. Além disso, ela amortece impactos, facilita o deslocamento, né? O movimento entre os ossos, porque a cartilagem também existe na ponta dos ossos. Então, vamos supor que aqui fosse um osso, tá? Um osso, meu braço fosse um osso e aqui a ponta do meu osso. Essa ponta é revestida por uma cartilagem. Então, quando um osso ficar sobre o outro, temos essa cartilagem para proteger do desgaste, tá? Além disso, também faz ligação, como por exemplo que eu disse das costelas. E os ossos são rígidos e resistentes. Por que a gente tem que focar nisso, rígido e resistente? Por exemplo, um giz de escola, ele é rígido, porém ele não é resistente, né? Se a gente quebrar ele, ele quebra com muita facilidade. Já um osso, ele é extremamente rígido e resistente, tá? E ele vai ter tamanhos e formas muito diferentes. Então, nós temos ossos chamados de chatos, curtos, longos e irregulares. Então, por exemplo, os ossos do nosso crânio são ossos chatos, achatadinhos. Os nossos ossos das vértebras são irregulares. Vejam a forma dele aqui, como é irregular. Nós temos ossos longos, como por exemplo do fêmur, que é o maior osso do corpo humano. E nós temos também ossos curtos, como o osso da patela, aqui do nosso joelho, que ele é pequenininho, tá? Então, esses são os tipos de ossos. O nosso sistema esquelético, ele vai ser dividido mais ou menos ele vai ser composto por algumas estruturas, como os ossos de cartilagens, que a gente disse, também tendões e ligamentos. Os ossos de cartilagem, então, como a gente conversou, eles vão dar sustentação e proteger os nossos órgãos internos. Os tendões é o que prende um músculo a um osso. E os ligamentos prendem dois ossos. Então, se eu rompo o ligamento, por exemplo, do ombro, meu osso do braço fica deslocado do meu ombro, porque o ligamento é o que une osso com osso, tá? Então, aqui é uma anatomia do joelho que mostra bem ligamento, ó, aqui é ligamento, aqui é tendão, osso e cartilagem, tá? Então, cartilagem, como eu disse, protege aí a ponta dos ossos, aqui é um osso, aqui é outro osso. Aí nós temos os tendões, ó, ligando o músculo a um osso, patela é um mini ossinho. E nós temos também o ligamento, ligando um osso a outro osso, tá? Então, o que eu preciso que vocês acreditem e foquem é que o osso é vivo, tá? Osso não é igual um ferro de uma casa, que sustenta uma casa, que só tem aquela função ali. Ele é vivo, tá? Ele é considerado um tecido vivo, tá? Por isso que o sistema esquelético é um sistema do nosso corpo composto por órgãos. O conjunto de órgãos forma um sistema, não é isso? Então, os ossos são considerados órgãos, tá? Porque eles têm funções específicas, como a gente já viu. Ele é rígido e resistente graças à presença de fosfato de cálcio e colágeno, e nele há medula óssea, que é o que forma as células sanguíneas, como a gente já falou. O nosso sistema esquelético é formado por 206 ossos. É claro que eu não quero que vocês decorem os 206, mas pelo menos os principais a gente sempre sabe, né? Ou tem que saber, tá bom? Então, a gente tem ossos da cabeça, do pescoço, do ouvido, do tórax, do abdômen, membros inferiores e membros superiores. Porém, a gente vai dividir o nosso esqueleto em 3 partes: ossos da cabeça, ossos do tronco e ossos dos membros, tá? Então, na cabeça são os ossos do crânio, que vão proteger o nosso encéfalo, como a gente disse, os ossos protegem os órgãos vitais. Então, o nosso crânio vai proteger o encéfalo, tá? Além disso, nós temos os ossos da face, que vão ter aí, por exemplo, a nossa mandíbula e maxila, tá? Geralmente, os nossos ossos, geralmente não, né? Os nossos ossos do crânio são fixos, com exceção da mandíbula, que é móvel para que a gente consiga comer, falar, né? Então, a nossa cabeça é formada por 22 ossos, sendo 8 do crânio e 14 da face,
tá? Então, são 22 ossos no total. E também na nossa cabeça nós temos os menores ossos do corpo humano. São os ossos presentes lá no nosso ouvido, lá dentro do ouvido, eles que permitem a que a gente ouça, né? Que a gente capture as ondas sonoras. Eles são chamados de estribo, bigorna e martelo. Então, a onda sonora entra por aqui, né? Vai entrar pelo nosso ouvido, as ondas baterão na membrana timpânica, no nosso tímpano, e esse tremor que vai causar, as ondas sonoras vão causar nessa membrana, é como se fosse a bateria, tá? Quando a gente bate na bateria, não treme a película e faz o som? Mesma coisa aqui. As ondas sonoras vão bater na membrana timpânica e essa membrana vai fazer com que o martelo bata na bigorna, que bate no estribo e vai causar aí a sensação de ouvir, tá? A audição. Então, aqui é na ponta de um dedo, para vocês verem o tamanho que é esses ossos, são realmente muito pequenos. A gente vai falar mais sobre eles quando a gente falar de 5 sentidos, tá? Aí no livro de vocês tem esse textinho falando sobre a quantidade de ossos, se ele diminui com a idade. Na verdade, não. Um recém-nascido ele tem o mesmo número de ossos dos adultos. Porém, alguns ossos ainda não estão totalmente ligados, tá? Como é o que a gente chama a famosa moleira, que o bebezinho tem aqui em cima. Porque os ossos do crânio, eles ficam separados assim para a hora do parto, porque nosso corpo das mulheres foi preparado para um parto normal. E para que esse bebê com essa cabecinha toda de osso passe pela cavidade vaginal, os ossos precisam se sobrepor, tá? Então, esses ossos são soltos para que na hora do nascimento do parto, eles se sobreponham e a cabeça dele fique menorzinha. Depois eles voltam ao tamanho normal e se fundem, se unem, tá? Então, a gente falou dos ossos da cabeça, agora os ossos do tronco. A gente vai dividir os ossos do tronco em caixa torácica, que é formada aí os 12 pares de vértebras, tá? Pelo externo, que é uma cartilagem. Além disso, nós temos a coluna vertebral. Então, a gente tem 12 costelas, então o nosso tórax é formado por 44 ossos, sendo 24 costelas, porque são 12 pares de costelas, um de cada lado. 12 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicais e um externo. Por quê? Nosso tórax também tem a coluna vertebral aqui atrás. Então, a gente vai chamar de torácica essas 12 vértebras aqui primeiras, por onde saem as costelas. E as cervicais são aqui da região mais para cima, do pescoço, tá? E o externo, que é essa aqui da frente, busto da frente. Já a coluna vertebral como um todo, ela é as cervicais, como a gente disse, que é essas aqui em cima na região do pescoço, as 12 torácicas e as 5 lombares, que são as finais aqui da parte lombar. A nossa coluna vertebral, ela tem como função principal proteger a medula espinhal. Tá? Então, vejam que como ele tem essa forma irregular, a medula espinal ela passa bem no meio, dentro dessas vértebras, então ela fica protegida, tá? Por isso que quando alguém sofre um acidente que tem uma fratura vertebral, acontece aí de ficar paraplégico ou tetraplégico, porque acaba machucando, danificando a medula espinal. E lembrando que da medula espinal é que partem os nervos, né? Partindo os nervos, se ele tem uma lesão ali, para de ter sentido, né? Para de ter estímulos nervosos. Por exemplo, se eu tenho uma lesão nas lombares, nas vértebras lombares, e há um rompimento da medula, um dano na medula, todos os meus nervos que partem dessa região da minha medula, que vão ser os nervos, por exemplo, que vão para a perna, né, vão para a parte inferior do nosso corpo, não vai mais receber estímulo nervoso. Então, a gente vai perder movimento, tá? Por isso que as vértebras são tão especiais por protegerem a nossa medula espinal, que é o que, né, lembrando que é o órgão, né, a região da onde o sistema nervoso
captura as informações e responde as informações. Tá bom? Por que a gente tem que ter cuidado com a nossa postura? A postura normal, ela é assim, ó, parece, tá tudo torta, né? Parece um Szinho, mas assim é a postura natural do nosso corpo, tá? A gente chama de lordose, essa parte de baixo, e cifose, essa parte de cima. Quando a gente há um erro de postura, né, um erro postural, acaba podendo acontecer a lordose, aqui embaixo, e a hipocifose, hipercifose aqui em cima. Então, fica corcunda, né, na hipercifose, ou na hiperlordose fica bem afundado, assim, a parte de baixo para frente, tá? E isso causa dores e incômodos. Além também da escoliose, que ela vai, a coluna fica torta para o lado, tá? Não é para frente e para trás, o nosso corpo é para o lado. Então a gente acaba ficando, por exemplo, com os ombros, um ombro mais caído que o outro, o quadril um pouquinho mais baixo que o outro. Isso tudo tem que ser corrigido com fisioterapia, RPG, tá? Pilates, tudo que te faça arrumar essa postura, tá bom? Além disso, nós temos os esqueletos dos membros superiores, são os esqueletos do braço, então, braço, antebraço e mão. Então, a gente tem aqui braço, antebraço e mão, sendo o braço formado pelo húmero, o antebraço rádio e una e a mão formada por 54 ossinhos, tá? 54 porque a gente tem duas mãos, tá? Então, é metade para cada mão. A gente tem os famosos carpos, metacarpos, falanges, tá? Então, carpo é aqui da palma da mão, metacarpo. Carpo pega bem aqui assim, ó. Carpo, metacarpo, falanges. E as falanges se dividem geralmente em três: proximal, média e distal, tá? Proximal de estar próxima, média de ser média e distal por estar distante, tá? Então, nós temos carpo, metacarpo e falanges nas mãos, além de húmero, rádio e una no braço, nos dois braços. E nos membros inferiores, nós temos aí 62 ossos, sendo 52 nos pés, tá? Então, a gente tem também a cintura pélvica, que são os ossos do quadril. A gente tem os ossos da perna, onde a gente tem o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, tá? Fora os ossinhos do pé, que aqui, no caso, é os... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não coloquei para vocês. Então, não vou nem falar o nome para vocês não ficarem confusos, tá? Mas aqui nós temos os ossos dos pés, que também vão se dividir mais ou menos do mesmo jeito da mão. Só que eles vão receber o nome de tarso, metatarso e falanges, tá? No caso dos pés. Então, o carpo corresponde ao tarso, o metacarpo ao metatarso e as falanges dos dedinhos. Os nossos ossos, eles têm características de serem compactos e ao mesmo tempo esponjosos. E eles são revestidos por uma membrana chamada periósteo. Essa membrana, ela é ricamente vascularizada, ou seja, cheia de vasinhos sanguíneos, e é ela que nutre os nossos ossos. A gente sabe que o nosso sistema circulatório, né, dos vasos sanguíneos, é quem leva nutrientes para o nosso corpo. Então, esses vasos sanguíneos chegam até os ossos pelo periósteo, levando aí nutrientes para o osso se manter vivo. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem de microscópio do osso por dentro, como ele é esponjoso, poroso, tá? Nós temos também as articulações. As articulações, elas se dividem em três: móveis, ou também chamada de sinoviais, que são aquelas que pode haver um movimento, né? Permitem um movimento, como, por exemplo, as articulações dos joelhos, dos cotovelos, dos ombros. Nós temos as articulações cartilaginosas ou semimóveis, que é o exemplo das vértebras, que a gente consegue se movimentar, né, um pouquinho, nada muito abusivo, né, igual um joelho, um cotovelo, mas a gente ainda consegue movimentar.
as vértebras. E as articulações imóveis ou fibrosas que não permitem nenhum tipo de movimento, como por exemplo as articulações do nosso crânio. Quando ele fica lá todo unidinho, a gente não consegue mexer os ossos do crânio, tá bom? Então, as articulações, elas são as ligações entre os ossos, tá? O que liga um osso no outro. Aqui tem para vocês aqui a imagem do crânio, ó, como as articulações são fibrosas e imóveis. Aqui, do quadril, por exemplo, também, e das vértebras, que é semi-móvel. E a sinovial, que é a móvel. Aqui um exemplo do nosso ombro ou do joelho. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês saberem que as articulações, elas podem também ser do tipo dobradiça, ou seja, vai para trás, para frente, igual uma porta, né? A porta abre e fecha, então é uma articulação dobradiça. Ou encaixe, que permite uma rotação, que é o nosso exemplo do ombro, tá? A gente tem uma articulação do tipo encaixe. Olhem aqui, como se fosse no ferro, ó. Ele entra aqui e ele tem uma rotação 360 graus para frente e para trás, tá? Sobre o sistema esquelético, a gente também tem que falar de saúde do sistema esquelético. A gente falou que ele é um sistema, ele é um conjunto de órgãos, ele tem funções. E quando a gente não tem alimentação adequada, atividade física regular e principalmente exposição ao sol, a gente pode ter duas doenças principais, que é chamada de raquitismo, ou também chamada de osteomalácia, quando acontece nos adultos. O raquitismo, ele é uma falta de tudo isso, principalmente a falta da vitamina D. A vitamina D é aquela que a gente consegue fazer com que o nosso corpo produza ela quando a gente está exposto ao sol. E o raquitismo, ele causa essa deformação nas pernas, tá? Então, ele vai causar essa inclinação dos ossos para dentro ou para fora, tá? Então, as pernas ficam tortas e elas estão, sim, associadas à falta, né, da alimentação adequada com cálcio e fósforo, principalmente à falta de vitamina D. E além disso, a gente tem também a osteoporose, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A osteoporose, ela é causada pelo envelhecimento, porque o nosso corpo vai perdendo cálcio. E a gente tem que repor com a alimentação esse cálcio que vai se perdendo, para que a gente não deixe aí os nossos ossos perderem massa óssea. Tá? Então, o nosso osso, ele é bem assim, porosinho, bonitinho, mas com o tempo, se a gente não repor o cálcio, ele vai perdendo estrutura. Olha como ele fica mais, os buracos ficam mais abertos da esponjinha, né, que ele parece. Assim, ele fica ele fica menos resistente, tá? Ele vai ficar menos resistente, você pode quebrar ele com a maior facilidade. Por isso que alguns idosos, quando caem, quebram tão fácil, tipo braço, perna, porque já tem aí uma perca de cálcio. E a dificuldade disso calcificar depois, né, na recuperação de uma quebra óssea com pouca massa, é muito difícil, tá? Demora muito mais. Então, para prevenir a osteoporose, nós temos que praticar atividade física e sempre suplementar com cálcio, comer bastante alimento rico em cálcio. Tudo bem? Então, a aula de hoje sobre ossos é isso. Eu sei que ficou meio longuinha, mas é só isso, tá? Revejam quantas vezes acharem necessário, anotem todos os detalhes. Próxima aula nós vamos falar de músculos, tá bom? Um beijo e até a próxima.